Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente, no nome de Jesus. Graças a Deus por mais esse domingo, onde nós temos o privilégio de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, para juntos celebrarmos o Senhor. Amém, meus irmãos? É sempre um privilégio poder se reunir em nome do Senhor. Confesso para os irmãos que eu fico, na verdade, esperando, esse momento, esperando o domingo para a gente poder estar junto e podermos compartilhar a palavra de Deus, compartilharmos da comunhão que temos no Espírito, e porque isso é alimento para nós, é o que nos faz mantermos de pé, é o que nos faz mantermos firmes na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Uma semana atípica, nós tivemos bastante chuva, Alguns dos irmãos foram bastante afetados pelas chuvas, outros nem tanto, mas o fato é que nós precisamos continuar orando, acerca da previsão do tempo, porque alguns ainda dizem que vai chover mais e ainda há risco de alagamentos, que nós possamos continuar orando, buscando a direção do Senhor, no nome do Senhor Jesus, para que nada além daquilo que o Senhor quer aconteça conosco e também com a nossa família. Amém, irmãos? E no momento em que começar a chover, ore mesmo, ore de verdade, declare palavras, dê ordem às águas, para que não subam. Muitos irmãos não experimentam milagres da parte do Senhor, porque simplesmente vem tudo acontecendo de forma passiva, ou com desespero. Desespero não te ajuda, ficar passivo não te ajuda, o que te ajuda é falar com aquele que tem domínio sobre a água. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus Cristo, ore ao Senhor. Vamos lá, vamos dar sequência ao que nós começamos a falar semana passada. Semana passada nós começamos a falar sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós entendemos a necessidade que nós temos de um sumo sacerdote, ou seja, ninguém pode chegar diretamente a Deus. Todas as pessoas, seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, se elas querem se apresentar diante de Deus, elas precisam de um sumo sacerdote que as represente diante de Deus. E esse sumo sacerdote, como bem diz o texto que nós lemos semana passada, ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios, ou seja, ele tem uma função dupla. A primeira função é ele representar o homem diante de Deus, e a segunda função é representar Deus diante do homem. Em outras palavras, ele é o intermediário entre Deus e os homens. Amém, meus irmãos? Isso no Antigo Testamento, na lei mosaica, era feito através de homens, homens naturais, homens que morrem. Eles eram escolhidos para serem sacerdote segundo a ordem levítica, e eles representavam o povo. Eles ofereciam o sacrifício do povo diante de Deus, era eles quem sacrificavam os animais diante de Deus. A pessoa que te trazia o animal, seja lá o cordeiro, a ovelha, a novilha, o boi, ou seja, os pássaros, seja lá que oferta fosse, essa pessoa não podia por suas próprias mãos oferecer o sacrifício. E se essa pessoa tentasse oferecer o sacrifício, ela corria o risco de morrer, porque ela não estava habilitada para se achegar diante de Deus
e oferecer sacrifícios diante de Deus. Então entrava o trabalho dos sacerdotes. E o que eles faziam? Eles ofereciam essas ofertas diante de Deus e também ofereciam a resposta de Deus ao povo, que era a santificação. Muitas vezes pegando do próprio sangue do animal e passando sobre a pessoa, outras vezes pegando o animal depois de oferecer o sacrifício, queimando esse animal completamente, pegando as cinzas do animal, colocando em água, dando para o povo beber ou para o povo se lavar, e assim eram feitos os rituais, de purificação. Mas tem um ponto: esses rituais de purificação que eram feitos, segundo o sacerdócio levítico, eram rituais de purificação exterior, que só tinham a capacidade de purificar o corpo, mas não tinha a capacidade de purificar nem a alma e nem o espírito. Por isso que eram rituais externos. Então o cara tinha que tomar um banho com uma certa água, o cara tinha que ter sobre ele o sangue de algum animal, o cara precisava passar sobre os polegares, sobre os pés, sobre a orelha, 7 vezes o sangue de algum animal. Só que isso só tinha poder de purificar exteriormente essas pessoas. Em outras palavras, essa aliança e esse sacerdócio não era uma aliança completa e também não era um sacerdócio completo. É o que nós lemos domingo passado, quando no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que se essa aliança, se esse sacerdócio fosse suficiente para santificar as pessoas, não haveria necessidade de que se levantasse um outro sacerdote segundo uma outra ordem. Só se levantou um outro sacerdote segundo uma outra ordem, porque esse primeiro sacerdócio não era suficiente para purificar ninguém. Os irmãos estão aí? E nós terminamos o texto, no capítulo 7, no verso 28, com o seguinte versículo. Ele vai dizer assim, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, homens que morrem, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Ou seja, troca-se os sacerdotes mortais, carnais e fracos, pelo sumo sacerdote eterno, que é Cristo. E isso é algo que precisa ficar bem claro. Diga por quê? Porque você não pode ter outro sacerdote a não ser Cristo. Eu vou repetir: você não pode ter outro sacerdote a não ser Cristo. Diga por quê? Porque nós não estamos mais vivendo na antiga aliança. Então, nós não temos mais homens como sacerdotes. Quantos conseguem compreender isso? E isso é algo muito sério, porque quando você olha, por exemplo, para a figura de um pastor e diz: o pastor é o meu sacerdote, você está se levantando contra o encabeçamento de Cristo. Quando você diz que o pastor é o seu sacerdote, você está dizendo que esse pastor é quem oferece sacrifícios por você diante de Deus. Quando você diz que o pastor é o seu sacerdote, você está dizendo que é esse pastor que ofereceu sangue de purificação diante de Deus em favor de você. Ou, no ápice da loucura, você está dizendo que é esse cara que pagou o preço diante de Deus pela sua vida. E não foi. Quantos estão aí? Nós temos um único sumo sacerdote, eterno, perfeito, santo, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Amém, irmãos? Então a ninguém mais chame de sacerdotes, a não ser que você ainda está vivendo segundo a lei. Aí você vai precisar de alguém que ainda mata cordeiro, que ainda mata boi, que ainda mata os pássaros para oferecer para você em algum lugar. Caso contrário, se você não vive mais segundo a lei, se você vive segundo a nova aliança, só há um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga assim, por quê? Porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Quantos estão aí? Então diga assim, quando eu deposito a minha fé em homens, eu estou voltando para a lei, para a antiga aliança. Quantos estão aí? Nós vamos ler algumas coisas no capítulo 8, o qual hoje vamos estudar, que vai nos trazer alguma clareza sobre isso. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Vamos lá, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Eu vou ler na ACF. Hebreus, capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, preste atenção na leitura, a suma do que temos dito, ou seja, o resumo de tudo que nós estamos tentando dizer, e esse assunto começou no capítulo 5, amém, irmãos? Nós começamos a ler ele no capítulo 7, mas ele começou no capítulo 5, então ele vem desde o capítulo 5 falando sobre esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Volte um pouquinho aí, volta no capítulo 5, deixa eu te mostrar isso. Capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Você está rápido no gatilho? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, ou seja, se levanta um sacerdote para trabalhar em favor dos homens, nas coisas relacionadas a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então esses sacerdotes, quando eles chegavam diante de Deus, e iam oferecer ofertas pelo pecado, para que o povo fosse aceito, eles tinham que oferecer oferta primeiro por eles mesmos. Diga assim, por quê? Porque eles eram os primeiros pecadores, e como eles estavam se achegando a Deus, a primeira oferta que ele oferecia, era por ele mesmo, para que ele fosse também aceito diante do Senhor. Amém, irmãos? Diga, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, não ofereceu sacrifício por si mesmo. E eu te pergunto por quê? Por quê? Porque ele não tem pecado. Amém, irmãos? Ele já sai na frente. Olha lá, continuando. 4. E ninguém toma para si esta honra de ser sacerdote, senão o que é chamado por Deus como... Ninguém se escolhe ser sacerdote, é só aqueles que Deus chama. Diga, o chamado de Deus é algo extremamente sério. Diga, por quê? Porque há pessoas perdendo suas vidas por ocuparem posições as quais não foram chamados para ocupar. Quando você olha a obra de Deus como uma disputa por tronos, consegue compreender quem vai chegar mais alto? Você corre o risco de ocupar lugares que não foram feitos para você, lugares dos quais você não foi chamado para estar, e você vai pagar um alto preço por isso. Os irmãos estão aí? Diga, é Deus que escolhe. Diga, é Deus que chama. Diga, é Deus que levanta.
Diga, é Deus que capacita. Diga, é Deus quem honra. Diga, tudo Deus faz por aqueles a quem Ele quer fazer. Os irmãos estão aí? Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque às vezes nós vemos pessoas operando em Deus e achamos bonito. E por achar bonito e por admirar, queremos fazer o mesmo. Diga, qual é o problema? Não fomos chamados para aquilo. Consegue compreender? E aí vamos ocupar posições e lugares que Deus não nos chamou para estar. E o pior de tudo, ocupando posições e lugares que Deus não te chamou para estar, você deixa de ocupar posições e lugares que você deveria estar. Então você abre mão do seu chamado para tentar viver o chamado de outro, que não é seu. Diga, por quê? Só porque você achou bonito. Quantos estão aí? Isso é sério. Continuando, olha só. Verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga assim, quem decidiu que Jesus seria sumo sacerdote? Foi o próprio Deus, e não Jesus. Foi Jesus que disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele começou o assunto aqui. Capítulo 5 inteiro ele vai falar sobre isso. Capítulo 6 ele vai falar sobre isso. Capítulo 7 que nós lemos domingo passado ele vai falar sobre isso. E agora no capítulo 8 ele continua falando sobre o mesmo assunto. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, olha só. Verso de número 1. 8:1. Ora, assuma o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, diga tão grande, tão poderoso, tão santo, tão misericordioso, que se compadece tanto de nós, amém, irmãos? Que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Todo sacerdote humano operava onde? Na terra. O nosso sacerdote opera na terra? Não, ele opera nos céus, à destra de Deus. Os irmãos estão aí? Verso de número 2, preste atenção. Ele é ministro, diga ministro. A palavra ministro significa trabalhador. Ele é ministro, ele é trabalhador do verdadeiro ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Diga assim, verdadeiro tabernáculo. Diga, porque há um tabernáculo que não é o verdadeiro, é uma cópia do verdadeiro. Os irmãos estão aí? Ministro do santuário, que é onde Deus habita, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Esse tabernáculo que está nos céus, preste atenção, é a própria morada de Deus. Deus habita em seu santuário. O santuário de Deus é um tabernáculo que o abriga, e nesse santuário há um sumo sacerdote que trabalha, que administra, que ministra nesse santuário, e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo nosso Senhor. Não ministra num santuário feito por mãos humanas, ministra num santuário feito pelo próprio Deus. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Aleluia.
Eu queria que você entendesse isso. Você vai entender em nome de Jesus, amém? Verso 3, ele vai explicar, olha só, preste atenção, não perca o fio da meada, amém, irmãos? Parece que os irmãos estão tão devagar hoje. Está desanimado, irmão? Anima em nome de... Esse não, aí não me convence. Anima, irmão, em nome de Jesus, coloque seu espírito e a sua alma para absorver o que está sendo falado. Verso 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer, ou seja, ele também tinha que oferecer algo. Ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Verso 5, esses sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, verso 5, os quais servem de exemplo e de sombra das coisas celestiais. Diga assim, o tabernáculo de Moisés, diga, os sacerdotes levítico, são sombras, são figuras do que verdadeiramente existe no céu. Consegue entender? Então olha para mim, Deus quis revelar o que havia no céu, Deus queria mostrar aos homens o que havia no céu. Como é que Deus fez isso? Deus mandou fazer uma cópia do seu santuário na terra. Os irmãos estão aí? Deus mostra o verdadeiro santuário para Moisés e diz para ele assim, ó, faz tudo conforme você vê. E Moisés faz uma réplica do verdadeiro santuário, porque o verdadeiro santuário não está na terra. Quantos estão aí? Diga, não há santuários de Deus na terra. O santuário de Deus é o lugar que Deus habita. Quantos estão aí? E esse lugar que Deus habita está nos céus, não na terra. Diga, não existem templos de Deus na terra. Mesmo na época do sacerdócio levítico e da lei de Moisés, Deus não habitou em nenhum deles, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tudo que é feito pela mão humana, Deus não habita. Pastor, mas quando eles foram inaugurar o templo, Deus veio e encheu o templo com a sua glória. Verdade, mas Deus não habitou ali. Diga assim, por quê? Porque Deus já tinha o seu santuário. O que estava sendo feito ali, tanto no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, templo de Herodes, eram apenas uma réplica do que havia nos céus. Os irmãos conseguem entender? E esses sacerdotes que ofereciam sacrifícios, eram também modelo, exemplo e figura do verdadeiro sacerdote, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então diga assim, há um verdadeiro tabernáculo nos céus. Diga, e há um verdadeiro sacerdote nos céus. Verso 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, quando Moisés subiu no monte, que o fogo veio sobre o monte, e Moisés entrou no meio do fogo, Deus mostrou algo para ele. E o que é que Deus mostrou para Moisés? O verdadeiro tabernáculo, e disse, desce lá, e faz um igual. E mediante aquilo que Moisés viu,
ele construiu uma réplica. Quantos estão aí? Do verdadeiro santuário. E levantou sacerdotes que também eram réplicas do verdadeiro sacerdote. E isso é a lei. Diga, o que é a lei? É uma réplica das coisas celestiais. Os irmãos estão aí? E tem gente que até hoje está envolvido com a réplica, sendo que já pode desfrutar do verdadeiro. Verso 6. Mas agora alcançou ele ministério, Jesus, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diga assim: ministério mais excelente, mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diga, ministério mais excelente, melhor aliança, melhores promessas. Melhores, um ministério mais excelente do que qual? Do que o Levítico. Os irmãos estão aí? Uma aliança melhor do que qual? A aliança de Moisés. Os irmãos estão aí? Promessas melhores do que o qual? Promessas melhores do que a da lei. Que quais são as promessas da lei? Diga qual? Você pode ir lá ler Deuteronômio 28. Se você cumprir tudo que está escrito, diga tudo, então o Senhor teu Deus te abençoará. Vê se isso é uma boa promessa. Porque quem vai conseguir cumprir? Quantos estão aí? Qual que é a melhor promessa? Diga, qual que é a melhor promessa? Você não vai cumprir, porque alguém cumprirá por você. E você receberá gratuitamente. Vê se não é uma melhor promessa. Sim ou não? Sim ou não? Preste atenção. Diga assim, ó: o verdadeiro santuário, o qual Deus habita, do qual Cristo é sacerdote, e está nos céus. Amém? Olha para mim, preste atenção em algo aqui. É nesse lugar que nós deveríamos viver a nossa vida cristã. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia comigo. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2. Verso de número 6. Verso 5 e verso 6, para a gente pegar um contexto. Os irmãos estão aí? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Preste atenção. Verso de número 6. 5, perdão. 6, verdade, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós que estávamos mortos, ressuscitamos também com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então diga assim: o crente deve estar assentado nos lugares celestiais em Cristo. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso pode ser libertador para você. Preste atenção. Esse é o lugar que deveríamos estar vivendo a nossa vida,
nos lugares altos, nos lugares celestiais, reunidos com Cristo, e isso continuamente. Diga por quê? Como eu falei para os irmãos domingo passado, Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, e nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos entrar e podemos sair quando quisermos, porque nós temos liberdade através de Cristo para entrarmos no verdadeiro santuário, não esse santuário terreno, mas no santuário celeste, onde Ele está, porque nós fomos postos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Então, quando você, preste atenção, quando você ouve um crente dizendo assim: ó, irmão, erga a cabeça, olha para cima. Já ouviu isso? Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... Mas esse cara está num vale. Diga assim, por quê? Porque ele está olhando para monte, ele está lá embaixo, nem em cima do monte ele está. Não é o nosso caso. Nós não temos que olhar para cima. Diga por quê? Porque nós já estamos assentados nos lugares mais altos. Não há nada acima deste lugar. E é aí que nós fomos colocados. Quantos estão aí? O que nós temos que fazer é olhar para baixo. Diga, para quê? Para ver as coisas como Deus vê. Termos a visão que Deus tem acerca das coisas. Quantos estão aí? Só para você ter uma ideia. Vou contar aqui uma história. Amém, irmãos? Diga história. Diga não história. Diga história. Amém? Que é aquela que é uma invenção. Amém, irmãos? Está lá um jovem e há um desfile na sua rua. Uma criança está olhando um desfile na sua rua. E na sua casa tem uma cerca de madeira que é mais alta que ele. E ele então corre para a cerca e há uma fresta ali naquela cerca e ele começa a reparar ali o desfile naquela cerca. Olhando, só que as pessoas lá fora, e o seu pai não deixou sair para a rua para ver, atrapalham, entram na frente, ele não consegue ver direito. E ele está tentando olhar, e ele vê, mas não vê, as pessoas ficam passando pela frente, ele não consegue ver direito, até que o seu irmão, que está na área da sua casa, que tem uma escada alta para chegar a esse lugar, fala para ele: ei, vem assistir daqui, que daqui você vai ver melhor. E ele pequenininho vai, seu irmão ajuda a levantá-lo e coloca nessa área da casa, que tem uma escada alta, num lugar alto. Quantos estão aí? E quando ele chega nesse lugar, ele visualiza a rua inteira. Quantos estão aí? Então, ele diz assim: olha, agora eu consigo ver até o que já tinha passado. Porque os carros do desfile que tinham passado, estavam lá na frente. Mas como ele via a rua inteira, ele disse: olha, agora eu consigo ver até o que já passou. Eu consigo ver o que está passando, e eu consigo ver o que vai iniciar lá no começo da rua, no desfile. Quantos estão aí? Diga, o que é isso? Essa é a visão que o Senhor quer te dar. Uma visão de cima. Que quando você olha, você vê o passado, você vê o presente, mas você também vê o futuro. E no futuro, nós estamos já glorificados com Cristo, segundo a sua imagem, com uma obra em nós consumada, segundo a sua imagem, feitos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o nosso futuro. Então, preste atenção, quando nós falamos de congregar-nos, que é o assunto do próximo capítulo, capítulo 10, estamos lendo o 8,
9, quando chegarmos no 10, o apóstolo vai falar sobre nós congregarmos, sobre nós termos ousadia para entrar no Santo dos Santos, estarmos congregados em Cristo nos lugares altos, para podermos ter essa visão, a visão que Deus tem. É a oração de Paulo aos Colossenses, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, eu preciso conhecer não apenas qual é a vontade de Deus, mas eu preciso estar com Deus, para poder saber de fato por que Deus teve essa vontade. É quando eu olho o todo, vivendo nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, não vivendo uma vida nesse plano terrestre, natural, carnal, temporal, mas vivendo uma vida no plano eterno, aonde está Cristo, porque essa é a promessa de Deus para nós, estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E isso é viver uma vida cristã de forma mais elevada. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos. Se as aflições que temos são por causa de coisas terrenas, se o que nos aflige são coisas terrenas e naturais, nós, em hipótese alguma, estamos vivendo nossa vida cristã nos lugares mais altos, em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu sei se eu estou vivendo a minha vida cristã nos lugares mais altos em Cristo Jesus? É que as coisas terrenas perdem o sentido. Quantos estão aí? E aí você vai ouvir frases como a de Paulo: olha, para mim tanto faz. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Nessa mesma carta ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nessa mesma carta ele vai dizer assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nessa mesma carta ele vai dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento, possa guardar a mente e o coração de vocês. Quantos estão aí? Nessa mesma carta ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu te pergunto, onde é que ele estava? Em uma prisão. Preso. Pronto para a morte. E está dizendo assim para nós: se alegrem no Senhor, sempre. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não andeis ansiosos por coisa. Como é que alguém está preso e sabe que o imperador quer arrancar sua cabeça com uma espada e que ele não tem condições de fugir e ele não está ansioso? Diga por quê? Porque nessa mesma carta ele diz: morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Diga por quê? Porque eu não estou vivendo mais nessa terra, o meu corpo está aqui, você está me vendo andar aqui, mas eu vivo nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se as coisas terrenas nos afetam tanto ainda, irmãos, e tiram tanto a nossa paz, e nos causam tanta aflição, é porque nós estamos vivendo a vida cristã nos lugares mais rasos. Nós não estamos desfrutando do verdadeiro santuário que está no céu. Nós não estamos desfrutando do verdadeiro sacerdote que intercede por nós diante do Pai. E isso é algo extremamente trágico, porque é como se Deus houvesse preparado para nós, irmãos, o melhor que se pode preparar, uma vida com Ele, escondida nele. Quantos estão aí? E nós abríssemos mão dessa vida, para continuar vivendo uma vida aqui terrena, carnal e às vezes até maligna. Quantos estão aí? Então diga assim: nós precisamos
adentrar com ousadia no verdadeiro santuário. Os irmãos estão aí? Continuando, voltando aqui, vamos avançar. Verso de número 7. Porque se aquela primeira lei fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virá, preste atenção na promessa. Amém, irmãos? Essa é a promessa da nova aliança. Esta é a promessa da nova aliança. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E que aliança é essa? Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Primeiro, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Diga assim: a nova aliança. Deus prometeu colocar suas leis, não em tábuas, não em papel, mas em nosso entendimento e escrever em nosso coração. Quantos estão aí? De maneira que, preste atenção, não precisaríamos nem de Bíblia. Consegue compreender? Porque olha para mim, Deus não disse que ia escrever as leis no papel. Ele disse que ia escrever em nosso entendimento e em nossos corações. Essa é a promessa. Quanto das leis do Espírito que estão no papel já estão dentro de nós? Sabe por quê? Olha para mim, e eu não estou falando contra a Bíblia, amém, irmãos? Amém? A Bíblia é a palavra de Deus para nós, ponto final, caso encerrado. Mas eu preciso advertir que nós não deveríamos ser dependentes da Bíblia. Isso vai dar um bafafá, né? Imagina. O pastor fala contra a Bíblia. Mas preste atenção no que está escrito. Nós vivemos ou não vivemos a nova aliança? E qual é a promessa da nova aliança? Onde é que Deus vai escrever as leis? No entendimento e em nosso coração. Quantos estão aí? E fica mais sério, observe. Continuando. Em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Verso 11, preste atenção. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diga assim: ninguém pode dizer ao seu próximo ou ao seu irmão: conhece ao Senhor. Como quem diz assim, vem cá que eu vou te mostrar o Senhor, porque Ele se revelou para mim. Eu sei que Ele não se revelou para você, mas para mim Ele se revelou. Vem cá que eu vou mostrar o Senhor. Diga: por quê? Porque o Senhor disse que se revelará a todos, desde o maior até o menor.
Diga, qual é o problema? A religião, a instituição, nos ensinou a buscar e a depender de homens, e não de Cristo. Então, quando você tem um problema, você não vai aos pés do Senhor, você liga para o seu líder. E se o seu líder não resolver o problema, você ainda fica bravo, dizendo que líder que é esse? Estou aqui com um problema e ele nem vem ver se eu estou bem. Posso te falar uma coisa? Posso falar ou não posso falar? Vou falar. Está na hora de você desmamar, irmão. Está na hora de você conhecer o Senhor. Está na hora de você ter autorresponsabilidade pela tua própria vida. Está na hora de você buscar ao Senhor por sua conta própria. Porque o Senhor está dizendo que a aliança Ele vai se revelar desde o maior até o menor, a todos. Todos o conhecerão. Diga por quê? Porque todos em Cristo Jesus terão acesso à sala do trono. Em qualquer lugar. Não mais só no santuário, lá em Jerusalém, não, em qualquer lugar. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Senhor, nós adoramos no monte, vocês adoram no templo. Qual está certo? No monte ou no templo? Mulher, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem mais essa de lugar. Qualquer lugar é lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós temos esse privilégio, irmãos. Quantos estão aí? Isso significa que todos os lugares onde invocamos o Senhor e entramos em sua presença, é tão santo quanto esse lugar que nós nos reunimos. Porque o que faz o lugar santo não é ele ser um templo, porque não existem templos. Se nós invocamos a Deus neste lugar. Quantos estão aí? Consegue compreender isso, sim ou não? Verso de número 12. Continuando, ainda faz parte da aliança. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Diga assim, dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 59, marca aí, mas vamos lá. Isaías capítulo de número 59. Isaías 59, verso de número 1 e o verso de número 2. Amém, irmãos? Verso de número 1, verso de número 2. Quero mostrar para você o que não se lembrar mais do pecado e das iniquidades resolve para nós. Observe: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então diga assim: Deus está com a mão boa para salvar, e está com o ouvido bom para ouvir. Diga, qual é o problema? Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então diga assim: a mão do Senhor está pronta para salvar. Diga, os ouvidos do Senhor estão prontos para ouvir. Diga, qual é o problema? É que a iniquidade, diga, nossa iniquidade faz separação
entre nós e o nosso Deus. Então, o que adianta Deus estar pronto para salvar com suas mãos, se nós estamos separados dele? E o que adianta os ouvidos do Senhor estar pronto para ouvir, se o nosso pecado esconde o nosso rosto dele, para que ele não nos ouça? Então, o que significa Deus se lembrar dos nossos pecados e iniquidades? Diga, o que significa? Que ele não vai nos salvar, e que ele não vai nos ouvir. Quantos estão aí? Não é um problema sério? Sim ou não? Imagina, o Deus que não salva e que não ouve, e não é porque ele não pode, é porque as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, qual é a promessa dele na nova aliança? Hebreus, capítulo de número 9, verso 12. Hebreus 9, 12. 8, 12, perdão. Não 9, 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. O que a iniquidade fazia? Separação entre nós e o nosso. Se não há mais iniquidade, nós não estamos mais separados. Quantos estão aí? Continuando. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei. O que os pecados faziam? Cobria o nosso rosto para que ele não nos ouvisse. Se não há mais pecado, nossos rostos não estão cobertos e ele pode agora nos ouvir. Então diga assim: todos que estão debaixo do sangue de Jesus são aptos, a partir da nova aliança, para serem salvos e para que Deus os ouça quando eles clamar. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você dobra o seu joelho no seu quarto, na sua sala, seja lá onde for, os céus se abrem e você é levado ao lugar santíssimo, nas regiões celestiais, diante do trono da graça, para falar diretamente com Deus, porque você tem um sumo sacerdote que te abriu um novo e vivo caminho e que intercede por você diante do Pai. Quantos estão aí? Irmãos, sabendo disso, se isso não motiva você a ter uma vida devocional com Deus, eu não faço mais conta do que pode motivar você a ter. Olha para mim, a nossa oração não é palavras lançadas ao vento. Quando nós temos entendimento do que foi feito por Cristo a nós, nós sabemos onde somos colocados quando nós nos voltamos para Deus em oração. O lugar geográfico que você está é o seu quarto. Quantos são aí? Mas o lugar celestial que você está é diante do trono da graça, diante dele, como que se você tivesse face a face com ele. E é essa vida que Jesus veio nos ensinar. Diga o quê? Diga o quê? Uma vida na terra. Diga, corpo na terra. Mas eu não estou na terra, eu estou no céu. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Conversa de Jesus com Nicodemos. Verso de número 11, preste atenção nisso, irmãos. Jesus falando com Nicodemos, João 3, verso 11, se você está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus.
Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, falando para Nicodemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Verso 12. Se vos falei das coisas terrestres, ô Nicodemos, se eu falei para você das coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das... Eu falei com você de coisa terrena, você já ficou boboiando? Porque Nicodemos diz assim, eu não entendi foi nada do que você falou. Verso de número 13, os irmãos estão aí? Aí ele vai explicar, diga o quê? O que nós temos que entender. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí eu te pergunto, diga o quê? Onde é que ele estava nessa hora? Diga, corpo na terra. Mas Jesus não vivia nos lugares baixos. Jesus vivia nos lugares, porque Ele nunca deixou o trono. Diga, é essa vida que Ele quer que vivemos. É essa vida que Ele quer que vivamos. Diga, uma vida nos lugares altos, nos lugares celestiais. O corpo está aqui, mas nós estamos no céu. Colossenses capítulo 3, corre lá. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 1. Se você encontrou, diga glória a Deus. Portanto, por esse motivo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Verso de número 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aonde é que Deus está, irmãos? Nos céus. Onde é que nós estamos? Nos céus. Diga, e no céu não há mais problema. Aí você vai entender que por que Paulo diz, tudo posso naquele que me... Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Diga por quê? Diga por quê? Porque eu não estou mais nessa terra. É só o corpo que está aqui. Mas eu vivo nos lugares celestiais. Diga, nesses lugares, a alegria é plena, a provisão é plena. Diga assim, tudo é pleno nos lugares celestiais. Quantos estão aí? Então existe a vida cristã nos lugares baixos, terreno, onde você vai viver cheio de aflições e problemas o tempo todo, com dó de si mesmo, conduído por si mesmo, tendo piedade de si mesmo, se achando injustiçado o tempo todo. E existe a vida cristã nos lugares mais altos, onde nada do que é terreno pode te alcançar. Quantos estão aí? Você vê isso na vida de Jesus? Olha, vão te levar para a cruz, não tem problema, eu vou. Senhor, de maneira alguma te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas dos homens e não conhece as coisas de Deus. Em outras palavras, que vive no plano terreno
e não vive no plano celestial. Onde você vai viver sua vida cristã? O caminho está aberto. Diga, o caminho está aberto. Você pode acessar a hora que você quiser. Ele abriu o caminho com o seu próprio corpo. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Versos, capítulo 10. Verso de número 15. De Hebreus. Estamos em Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 15. Amém? E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ou seja, temos acesso a Deus. Se os pecados e as iniquidades eram os que nos separavam de Deus, então não separa mais. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais sacrifício pelo pecado. Aí ele vai dizer, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, diga santuário, qual santuário? O verdadeiro ou a cópia? Não, pastor, eu entrei pela porta ali com ousadia, hoje eu entrei com ousadia no santuário, eu entrei ali dizendo, a vitória é minha. Não é esse santuário, filho. Diga por quê? Porque isso aqui não é um santuário, é entrar no verdadeiro santuário. Agora olha para mim, será que isso seria deixado para nós, se fosse impossível de entrar nesse santuário? E por que os crentes não entram? Diga, por que eles não entram? Primeiro, porque não entendem. Segundo, porque não creem. Observe. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que é o que perdoa os pecados e as iniquidades, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então diga assim, há uma forma de chegar no verdadeiro santuário. Diga, qual é a forma? Verdadeiro coração. Diga, hipócrita não entra. Amém? Diga, segundo, inteira certeza de fé. Diga, quem duvida não entra. Será que Deus vai me ouvir? Será que aquilo que o pastor falou é verdade mesmo? Será que eu estou diante do trono mesmo? Diga, inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má, diga, consciência limpa. Se houver algo na tua consciência que não está limpo, você não entra. Diga assim, o que seria isso, pastor? Algo que ainda te acusa. Você não pode servir a Deus com a consciência culpada, não há como. Quantos estão aí? Diga, o que mais? E o corpo lavado com água limpa. Tanto pode ser o corpo, você pode entender isso aqui como o corpo mesmo, ou como a palavra de Deus, que é a água que lava os nossos pés. Os irmãos estão aí?
como Jesus disse. Amém, meus irmãos? Verso 23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção: não deixando nossa mútua congregação. Não é essa reunião aqui. A mútua congregação, a palavra aqui fala da ideia de uma sinagoga, de uma reunião em lugares altos. Congregar, não deixar de congregar, não é deixar de vir ao culto, é não deixar de estar com Cristo nos lugares celestiais. É disso que ele está falando. É nossa reunião com Ele. É isso que nós não podemos deixar. Diga: vida devocional. Entrar no santuário todos os dias. Comparecer à sala do trono e receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Você pode ir diante de Deus a hora que você quiser, porque o caminho está aberto, o véu foi rasgado. Os irmãos estão aí? Temos que viver nossa vida nos lugares celestiais em Cristo, nos lugares mais altos. Amém, meus irmãos? Nós continuamos, se o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar sobre essa palavra. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de receber a Tua palavra. E oramos, ó Deus, para que essa palavra não seja apenas um mero entendimento intelectual em nossas mentes, mas que seja uma verdade revelada em nossos corações, em nosso espírito, como o Senhor mesmo prometeu que faria nessa nova aliança. Que o Senhor a escreva em nosso entendimento, que o Senhor a escreva em nossos corações, ó Deus, e que nós possamos viver por essa palavra. Dá-nos o entendimento claro do que significa viver nos lugares celestiais. Dá-nos o entendimento claro do que significa estar com Cristo nos lugares celestiais. Dá-nos entendimento do que significa estar com Cristo escondidos em Deus. Que nós possamos entender, ó Deus, que nós já fomos colocados nos lugares mais altos, Senhor, e que nós possamos ter uma visão clara e completa daquilo que o Senhor está vendo, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos ser levados à maturidade, e possamos ser filhos maduros, ó Deus, de forma que podemos ser úteis para a Tua vontade e para o Teu propósito. Assim nós oramos gratos, oramos no nome de Jesus. Você diga amém.